Oi, pessoal, tudo bem? Começando então aqui no perfil a nossa primeira live e hoje falando de um assunto muito importante que faz parte da vida de todo advogado previdenciarista, o auxílio-doença, os principais aspectos. E eu vou dividir a sala hoje com uma pessoa muito especial, que é a doutora Karine Passos, ela que também é advogada previdenciarista, é coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário da Paraíba, IBDP, e vai estar dividindo a sala aqui falando comigo. Deixa eu adicionar a Karine aqui. Já vi aqui a doutora Monize, olá, a Ana Rodrigues, boa noite. Outra Ana, Ana Brutti, Dona Zuleika, olá, sejam bem-vindos aqui na nossa live. Oi, 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 Karine, tudo tá bem? me vendo? Sim. Tudo bem? A Dri Drica aqui também entrou, seja bem-vinda. Pode colocar de que estado você é. Se quiser colocar aqui a cidade, o estado, para a gente ir vendo. Dona Hortência, boa noite, Dona Hortência, tudo bem? Dona Creuza, aqui Lucas, seja bem-vindo. Vamos deixar o pessoal entrando, né, Karine? Isso, deixa o pessoal entrando, falando de onde é, que aí daqui a pouco a gente começa a live. Giruá, minha cidade. Osasco, São Paulo. Karine, seja bem-vinda. A doutora Heloise também está acompanhando aqui. Eu já estou com o meu chimarrão pronto. Já tem um pessoal aqui da Paraíba, o Creuzinha, um beijo, Ah, Creuzinha. que amor! Marielle, seja bem-vinda. Que legal. Então, do Sul e da Paraíba hoje, né, a nossa Hoje é live. conexão, né? Sim, Nordeste e Sul. e Sul. Carol, seja bem-vinda. Deixa o pessoal entrando. E hoje um tema bem importante, né, Karine, que a gente sempre está trabalhando todo dia, acho que todo advogado tem ações do auxílio-doença e as pessoas também têm bastante dúvidas sobre o encaminhamento, os aspectos principais do benefício, né? Isso mesmo. Nívia, que é coordenadora daqui também do IBDP da Paraíba, acabou de Ah, seja entrar. Um bem-vinda. beijo. O que mais? Dona Creuza mandou uma florzinha. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Dani também entrou, seja bem-vinda. Ficou o título ali, pessoal, da nossa live, acho que ficou, né? Ficou. Tá Tá. aparecendo aqui. Se você quer acenar, coloca aqui, dá seu like, que daí o Instagram ele começa a entregar para mais pessoas, para eles entrarem na live, tá? Isso. E E tem aqui do também um lado, aviãozinho. eu tô vendo aqui acenar também, e aqui tem a caixinha de perguntas, pessoal. Se ficar alguma dúvida no decorrer da live, manda nessa caixinha do ladinho nos comentários, tem um pontinho de interrogação. Ali você pode mandar pergunta, que no final a gente vai abrir e responder cada uma delas. Se mandar aqui nos comentários, às vezes a gente pode perder as perguntas porque vai subindo, né? Então manda na caixinha que tem bem do ladinho dos comentários. E a gente vai tentar, né, Karine, deixar salva a live para quem quiser assistir depois ou não poder assistir agora ao vivo. Vou tentar Isso. deixar salva, já que é a primeira live aqui do perfil, mas vai dar certo. Até minha mãe já Josi, entrou aqui, viu? eu vi aqui também a Dá amiga um Josi. beijo para minha mãe. Qual que é a tua mãe? Vamos ver. Eliane aqui, A ó. Eliane. Letícia, seja bem-vinda. Divas da Previdência, obrigada. Beijo, Letícia. Que legal. Já estamos aqui com 18 pessoas. E aí, vamos começar? Deu uns dois Bora lá, né? Que o, minutinhos. que o povo quer saber O sobre o povo quer saber de auxílio-doença, né? auxílio-doença. Não quer ver a gente conversando. E advogado, quando começa a conversar, tem que ter cuidado, né? Senão a gente vai até às 10 da noite A gente vai até meia-noite aqui, se o Instagram deixar. conversando. A Nívia aqui. Gente, a fila do auxílio-doença só faz crescer. Verdade. Eu tenho bastante auxílios-doenças, não sei, a Karine também deve ter bastante. Travou para mim. Voltou.
Tem bastante auxílio-doença e o INSS está complicando a nossa vida e dos segurados, né? A gente vai falar sobre isso. Aqui, se travar, o pessoal avisa. Aqui, para mim, tá normal, assim, o sinal da internet. Isso. Mas a Se gente travar, sabe, coloca aqui nos comentários. aqui a doutora Jus, advogadas, entrou também. Kelly, seja bem-vinda. Porque acontece, né? Quando a gente vai fazer uma live, a internet começa a trancar. É sempre assim. Se não precisa, É, ela não tranca. Mas precisou da internet, trancou. Né? verdade. Tá Mas tudo vamos normal? começar? Vamos sim. Vamos começar falando dos requisitos, então, Karine, para receber o benefício, o que, que a lei prevê para poder encaminhar, né, esse auxílio-doença. Quer falar um Isso. pouquinho para nós? Vamos começar pelo básico, né? O que é o auxílio-doença? O auxílio-doença nada mais é do que um benefício previdenciário e é pago pelo INSS aquele segurado que tem alguma doença que o incapacite para o exercício da sua profissão habitual. Então, o que a gente pode extrair disso? Que somente aquele que é segurado do INSS vai ter direito ao auxílio-doença. Eu tendo a pensar assim, que auxílio-doença é como se fosse um plano de saúde, né? A gente contrata o plano de saúde e tem que pagar determinados meses para só depois poder agendar uma consulta médica. Não é assim que funciona um plano de saúde? É bem assim, e se não pagar, não pode usar, né? Justamente. O auxílio-doença é bem parecido. O auxílio-doença, para o segurado ter direito a fazer uma solicitação e receber um auxílio-doença, ele tem que contribuir inicialmente por 12 meses. Assim que ele ingressa no regime previdenciário no INSS, ele tem que pagar por 12 meses, para depois poder solicitar o benefício de auxílio-doença. Mas, às vezes, o que acontece? Algum segurado, empregado, carteira assinada, ele é demitido e fica um bom tempo sem pagar o INSS. E depois retorna, arranja um novo emprego, ou então começa a contribuir como contribuinte individual, ou então facultativo. E ele volta a contribuir e adoece. Então, quando ele para de contribuir e depois de um período ele volta, ele não precisa pagar as 12 contribuições, né? Ele tem que pagar somente 6. E aí pode fazer a solicitação do auxílio-doença. E quando fica Mas muito tempo, né, Karine, sem pagar, estava pagando, ficou desempregado muito tempo, a gente vai falar também desse período que pode, quanto tempo pode ficar sem pagar, voltou a trabalhar, não precisa contribuir 12 de novo, né? Pode ser metade. e ainda há alguns casos que não tem que pagar todas essas contribuições, né? E quais são esses casos? O primeiro é em caso de algum acidente. Por exemplo, o segurado começou a trabalhar de carteira assinada mês passado, vamos supor. E ele foi atravessar a rua para ir na padaria hoje e foi atropelado. Então foi um acidente, né? Algo que ele nem imaginava que ia Não estava acontecer. esperando, né? Justamente. Então, nesses casos, o INSS ele dispensa esse pagamento de 12 contribuições ou então de 6. O segurado só precisa comprovar a qualidade dele de segurado, ou seja, que ele é um contribuinte, né, no INSS, ou então que ele mantém a qualidade, mesmo que desempregado, mantém ainda a qualidade de segurado. Esse é um dos casos que se isenta o pagamento da carência. Mas temos outro também, que é o caso das doenças, né? Temos um rol de doenças que isentam esse pagamento da carência. Inclusive, você falou hoje de algumas, né? Eu coloquei hoje no feed, são 15, eu coloquei todas que prevê lá o artigo 151 da lei, todas as doenças que prevêem essa isenção de carência. Então é uma lista lá taxativa que diz e não se pode incluir outras doenças, são aquelas que eu publiquei hoje lá no feed, se alguém quiser ver depois, tá no meu feed essa relação dessas doenças que isentam de carência também. Isso. As mais famosas, né, que isentam a carência é a alienação mental, cegueira, a HIV, que também isenta,
O mal de Parkinson, né? A doença de Sim. Parkinson, esclerose múltipla, entre outras, né? São 15. Estamos falando aqui só algumas. O câncer também? E isso, câncer também. Só que o que a gente tem que lembrar sempre, não é porque o segurado possui uma determinada doença, por exemplo, possui HIV, né? Não é porque o segurado possui o HIV que ele vai receber o benefício. Por quê? Porque às vezes a doença pode já estar estabilizada, não está incapacitando ele para o trabalho, né? Apesar que o HIV tem que ser olhado também o âmbito social, né? Que querendo ou não, tem a discriminação pelo portador de HIV. Mas, por exemplo, cegueira pode ser de um olho, ou então tá no início. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora do requerimento do auxílio doença. Eu acho E que chega muito para tu. Doutora, doença tal, dá direito ao auxílio doença. tem bastante. Daí, depressão dá direito, tô com um problema de lúpus ou problema na coluna, dá direito. Não tem uma doença em si que dá direito ao benefício. Tem que comprovar a incapacidade. Não é a doença, né? É o impedimento para o trabalho habitual. Né? Se a pessoa, digamos, por exemplo, uma empregada doméstica tem um problema na coluna, com toda certeza esse problema vai impedir ela de trabalhar. Agora, eu com problema na coluna, que trabalho sentada, né, praticamente o dia todo, vou conseguir trabalhar normal, não vou precisar do benefício porque não gerou uma incapacidade. Então, tem que avaliar o que a pessoa faz, né, qual trabalho que ela desenvolve para ver se tem direito ou não ao benefício, né, Karine? Isso. E problema na coluna é muito traiçoeiro, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho problema na coluna, mas dá para trabalhar normalmente. Só que às vezes a gente tem crise. E quando está em crise, realmente não consegue trabalhar, às vezes mal consegue andar. E muitos segurados acham que, eu tenho um problema na coluna, hoje eu estou no auge da minha crise. Então, eu dou entrada no auxílio doença. A perícia é marcada para daqui 15 dias, vamos supor. Possa ser que daqui 15 dias você não esteja mais no auge, né, da crise. Então, Já o tenha perito passado, vai né? analisar isso, se vai conceder ou não, né? Aproveitando que tu falou dos 15 dias, teve algumas alterações agora nessa questão, que antes tinha casos que o INSS, desde o primeiro dia de início da incapacidade, já pagava auxílio-doença. Agora teve alteração que não, somente doenças que gerarem incapacidades superiores a 15 dias, que daí sim o Isso. INSS vai pagar. Isso. Antigamente, antes do decreto 10.410, que foi do ano passado, da metade do ano passado, quem era contribuinte individual e também quem era empregado doméstico, ele recebia o auxílio-doença a partir do primeiro dia do seu afastamento. Se fossem 10 dias, o INSS pagava 10 dias. Se fossem 15 dias, o INSS pagava os 15 dias. Só que com esse decreto que veio no ano passado, mudou completamente. Então, basicamente, para todos os segurados agora, tem que ser uma incapacidade ou então uma limitação que seja grave, né, a ponto de te afastar do teu trabalho, que tem que ser superior a 15 dias para você poder receber o auxílio doença. Se for inferior a esse período, não vai ser concedido. E tem a questão do quem trabalha de carteira assinada, que deu os 15 primeiros dias, é o empregador que paga diretamente para o empregado. E depois, se a incapacidade permanece, ele encaminha então para a perícia do INSS. Então, o empregado ainda vai receber do empregador, quando tiver a carteira, né, Karine? E esse ponto que você tocou de quem tem carteira assinada é muito delicado. Porque, às vezes, a incapacidade, né, o atestado que o segurado, né, o empregado apresenta, ele é de 16, 17, 20 dias. Então, a empresa encaminha ele para o INSS. Só que chega no INSS, o INSS fala assim, não, ele tá bonzinho, não precisa se afastar. Volta para a empresa. Quando chega lá na empresa para passar pelo médico do trabalho, ele fala, não,
Tá ele está doente. incapacitado, Incapaz. não volta. E aí, o que acontece? Acontece bastante essa situação, né, Karine? Que Isso. daí o empregado fica sem saber, porque o INSS diz que ele pode voltar, o médico Uhum, da empresa diz que ele não pode, e a empresa não quer receber. E como é que isso. ele faz daí se tá sem receber benefício? Isso. Ele pode muito bem entrar com uma ação, né, judicial para saber se ele está ou não incapacitado. Ele vai passar por um perito da justiça para tentar resolver esse vai para lá e vai para cá do segurado, né? Porque enquanto o segurado fica afastado, ele está sendo prejudicado, querendo ou não, né? E nessa questão, faz pouco tempo saiu uma decisão da justiça bem importante, dizendo que o segurado que teve o benefício cortado, encaminhou, ajuizou a ação na justiça e teve que voltar a trabalhar porque as contas vão vencendo, né? A água, a luz, a gente entende que não tem como ficar muito tempo sem trabalhar. E o processo judicial, às vezes, costuma demorar um pouco até sair a perícia. Então, saiu uma decisão judicial que o segurado tem que receber o auxílio-doença mesmo tendo voltado a trabalhar, se ficar comprovado na perícia médica que ele estava incapaz, que ele retornou por essa dificuldade, que ele não tinha como pagar suas contas, estava doente pela necessidade mesmo. Deixa eu ver se eu até anotei o tema aqui. Tem uma súmula A da súmula da TNU. TNU é 72. Isso, isso. E agora o STJ vai também analisar essa questão. A TNU já tem uma súmula, então o STJ agora vai decidir também. Mas é uma vitória, né, para o segurado, que ele tem que voltar a trabalhar, não tem o que fazer, volta O com segurado não pode dificuldade. ser prejudicado, né? É Por verdade. uma má análise do benefício por parte do INSS de negar a concessão. Então, quando o INSS nega o auxílio-doença do segurado, ele tem dois caminhos. Ou ele volta a trabalhar, né? E entra com a ação judicial e espera o trâmite dessa ação, que pode durar meses. Uhum. Ou então ele entra com a ação judicial e vai apresentando atestados médicos na empresa. Assim que estiver perto de terminar um atestado, ele pega outro e vai apresentando. Eu sempre faço até, Karine, assim, uma declaração informando que ele ajuizou a ação na justiça, coloca o número do processo e informa que ele não vai retornar ao trabalho em virtude dessa ação judicial contra o INSS. Até para ele se resguardar quanto à questão trabalhista, né? Ele vai junto lá no RH da empresa e fica então mais tranquilo em relação para poder esperar o processo judicial de auxílio-doença, né? Isso, mas infelizmente algumas empresas acabam demitindo os funcionários. Não sei se você já viu algum caso nesse sentido, né? Mesmo o funcionário estando doente, aguardando uma decisão da justiça, a empresa entende que ele tem que voltar a trabalhar de toda forma. E caso ele não volte a trabalhar, a empresa demite. E o que acontece, às vezes, depois do benefício cessado, eles esperam um tempo e acabam largando porque pensam que a pessoa vai se afastar de novo, né? Mas é uma coisa que ninguém espera, né? Ficar doente e incapaz para o trabalho. Né? Então, ninguém espera e ninguém quer ficar incapaz, né? Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre a prorrogação da qualidade de segurado. Que, outra questão que dá também confusão, né? Essa prorrogação da qualidade segurada. Como eu disse inicialmente, o empregado, ou então contribuinte individual ou facultativo, que deixa de contribuir para o INSS, ele ainda fica assegurado por um período, podendo solicitar o auxílio-doença. E vai variar muito esse período. O mínimo são 12 meses, a partir do momento que cessa a contribuição previdenciária. Mas pode chegar até 36 meses. Dependendo de quantas contribuições ele verteu, se ele recebeu seguro-desemprego. E muita gente não sabe disso, né? Que fica um período ainda assegurado pelo INSS. Não é logo depois que encerra as contribuições ou o benefício cessa, não é logo após que perde essa qualidade segurada. No mínimo, a maioria é um ano, né, mantém essa qualidade segurada.
E depois tem essas outras regrinhas que não é para todo mundo, mas acontece de aparecer bastante, né, Karine? Isso. E tem que ser verificado bem direitinho quando o segurado for dar entrada, requerendo auxílio doença, se ele ainda mantém a qualidade de segurado ou não. Caso ele não tenha mais a qualidade de segurado, o que, que ele pode fazer? Ele pode voltar a contribuir, né, com o INSS e posteriormente, em casos que não sejam doenças pré-existentes, que são doenças pré-existentes, aquelas doenças que você adquiriu antes de começar a contribuir Uhum. para o INSS. Essas doenças, o INSS ele não garante o auxílio doença. Somente se você comprovar que após começar a contribuir para o INSS houve um agravamento dessas doenças. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com uma surdez parcial, certo? Inicialmente não incapacitava a pessoa, mas com o passar dos anos agravou, então ele perdeu a audição completa de um ouvido e também a do outro. O que incapacitou ele completamente do exercício do seu trabalho. E em decorrência dessa surdez, ele também ficou mudo. Como que ele vai Não trabalhar? agravou. Agravou. Apesar dele ter nascido com uma doença ao longo dos anos e após ele começar a contribuir com o INSS, houve o agravamento. Então, comprovando esse agravamento, a pessoa vai ter direito a receber o benefício previdenciário. Mas é importantíssimo todos os segurados guardarem todos os exames, laudos, atestados médicos, a fim de comprovar a evolução de toda e qualquer doença que ele possua. Verdade. Até aqui a doutora Letícia está dizendo muita gente não sabe nem contar os 12 meses corretamente. É verdade, tem que Isso é saber verdade. contar bem certinho para auxiliar o segurado, né, nesse período de graça, né, nessa extensão aí da prorrogação do período de graça. Já, Isso. já que E tu falou mesmo dos... após. Oi? Pode falar. Pode falar. E mesmo Hum, após a cessação do auxílio-doença, caso o segurado esteja desempregado, consiga receber um auxílio-doença, cessando esse auxílio-doença, ele ainda mantém a qualidade de segurado para o INSS para receber ainda um período, caso ele queira dar uma nova entrada. Isso muita gente exatamente. também não sabe, né? Pensa, vai acabar meu auxílio-doença, não vou mais poder pedir nenhum benefício. Não, você ainda fica um período assegurado perante a INSS para poder solicitar novamente um auxílio-doença, né? Tem até a trava no sistema que tem que esperar no mínimo 30 dias para poder fazer um novo requerimento. Antes não, já podia, cessou hoje, amanhã já podia agendar um benefício novo, mas foi incluída essa trava de 30 dias que tem que esperar para fazer um novo agendamento do benefício, se for cortado. Isso mesmo. Mas após, né? A gente já vê o que é o auxílio-doença, quais são os requisitos do auxílio-doença, né? Carência, que tem que ter a incapacidade. Como que dá entrada, hein, doutora Jerusa, para pedir um auxílio-doença? Isso eu acho que muita gente não sabe. E com o INSS agora fechado, tudo online, né? Ninguém quer mais atender presencial. Como é que faz esse agendamento do benefício? Aqui a dona Creuza está comentando aqui. Muita gente não sabe mesmo, dona Creuza, dos seus direitos, como faz para encaminhar. E às vezes ficam sem encaminhar e tendo o direito de receber, por não saber como fazer. E hoje é tudo basicamente online, ou é pela Central 135 ou pelo meu INSS pela internet. Só que pelo meu INSS tem que ter uma senha cadastrada, que se consegue fazer pela internet, mas eu vejo que as pessoas têm dificuldade também, Karine, de fazer essa senha lá no cadastrar uma senha pelo site. Tem que ter auxílio de alguma pessoa que entenda um pouquinho para poder cadastrar lá a senha. Isso, tem que ter auxílio. Quem não sabe mexer muito, né, com a internet, ou então no aplicativo do meu INSS, tem uma certa dificuldade. Mas, Jerusa, no próprio meu INSS, quem não consegue, né, fazer uma senha, lá embaixo tem um campinho, agendar perícia. E consegue agendar. É um pouquinho mais complicado? É. Mas consegue agendar por ali também. Porque daí ele E, vai ter que infelizmente, colocar
todos os dados, as informações, né? Impede um E monte. isso aí demora um pouquinho mais para agendar a perícia. Mas nem todas as APS estão realizando também a perícia presencial, né? O ano passado a gente teve Uhum. antecipação do auxílio-doença, que bastava o segurado juntar um atestado e o INSS concedia, né, no valor de um salário mínimo no período de 30 dias. Só que esse ano não tem mais isso. Então, esse ano tem que agendar a perícia e tem que aguardar a data disponível na APS próxima da residência do segurado. É, aqui na região, nas cidades vizinhas, tem saído a perícia presencial. Tem demorado de 30 dias e algumas cidades até mais 90 dias para ter data de perícia. Não sei se eles têm marcado presencial aí também na Paraíba. Não, aqui tem marcado presencial. O Presencial. mês passado estava bem rápido. Tem, cortou. Não, aqui tá normal. Para mim tu tá cortando. Mas eu vou falando. Aqui Tá. na Paraíba tem marcado e até com agilidade. Algumas APS com 2 dias já estão marcando a perícia aqui. Então tá Tá rápida bom. para marcar, né? Mas para Tá. sair o resultado, tá dando uma dor de cabeça, acho que não só aqui, mas aí também, né? Tudo aqui também. Eu não sei se alguém que está assistindo, se tentou agendar a perícia, se tá a data perto ou tá longe. Alguém que está assistindo quer colocar aqui se conseguiu agendar uma data mais próxima. O resultado tem demorado, eles dizem que vai sair até as 21 horas do mesmo dia e não tem saído. Não, então, olha lá, outro dia não tem. Tem que ligar daí no 135, também não tem o resultado. Como é que faz daí? Pois é, o perito vira e fala pro segurado, né, no final da perícia, não, 9 horas da noite vai sair seu resultado. Aí o cliente ou então o segurado chega 9 horas da noite, vê e não tem resultado. Não tem nada. Aí ele vai no outro dia, não tem resultado. Uma semana, 15 dias, um Nada. mês, nada. Eu falo, meu Deus do céu, o que será? Perderam Será minha que perícia. o meu atestado tá vencendo? Eu vou ter que voltar para a empresa porque não tem resultado, né, do INSS. O que ele faz? Tem duas opções, né? A primeira é fazer o acerto pós-perícia, que pode ser feito no 135, Uhum. mas não tá resolvendo, não. Não sei aí, mas aqui não tá resolvendo. Eles dão prazo de 5 dias para Cinco. apresentar o resultado da perícia, né? Mas não tá apresentando, não. Até essa semana, a maioria saiu em 5 dias, mas pedindo daí uns documentos, assim, eles analisaram. Mas tem casos pendentes ainda, eu estava verificando desde dezembro, alguns casos pendentes ainda que não saiu o resultado. Nesses Nem com acerto. casos, nesses casos, o que vocês estão fazendo aí no Sul? Se tem demorado bastante para sair, a gente até porque o sistema não permite agendar um novo pedido até sair aquele resultado. Tenho tentado até ligar, pedindo a análise, mas também não tem surtido resultado. Aqui a gente tá fazendo uma reclamação na ouvidoria. A gente começou a fazer há pouco tempo. Estamos esperando o resultado, confiantes de que vai sair rápido, Vai né? sair. Aqui até a doutora Maiane colocou que é 60 dias. Onde é que tu mora, Maiane? Qual que Onde é o... você mora, Maiane? Pra Vamos gente analisar saber. aqui. E quem não, e o importante é que quem está assistindo e está pendente de sair o resultado tem que fazer esse agendamento, porque senão vai ficar lá pendente ou às vezes esquecido e não vai sair. Isso. Inclusive, hoje eu estava até conversando. Antigamente, ó, Espírito doutora Maia Santo. do Espírito Santo, ó, tá mais rápido lá no Espírito Tá mais Santo. rápido. Tava Verdade. conversando hoje, teve uma decisão aqui da turma recursal da Paraíba, porque antigamente, quando demorava muito tempo de sair o resultado, seja em auxílio-doença, aposentadoria, nos benefícios em gerais, o que aqui a gente costumava fazer? A gente entrava com um pedido na justiça de concessão, mesmo sem a carta de indeferimento, e os juízes estavam julgando e estava tudo normal. Só que, creio eu que foi o mês passado, a turma recursal daqui, da Paraíba, disse que não.
Tem Agora, que ter. só com mandado de segurança. Então, se o processo está demorando muito para sair o resultado, um auxílio-doença, uma aposentadoria, uma pensão por morte, tem que entrar primeiro com mandato de segurança para compelir o INSS a apresentar o resultado desse benefício para só depois entrar na justiça. Se for negado, depois só entrada judicial, né? Isso. Eu não sei como é o entendimento aí no Sul. É aqui também. E se eles até têm um entendimento bem restritivo, se a pessoa não fez a prorrogação ou perdeu a data por alguma eventualidade, eles também não têm aceitado, eles querem uma carta de indeferimento. É bem complicado o entendimento, às vezes, judicial. Às vezes o segurado não tinha internet, não tinha como agendar e perdeu lá o dia de fazer a prorrogação. Não tem então, essa análise do INSS. E eles querem o indeferimento. Que acaba prejudicando, né, o segurado que não sabia, né? Que tinha O que fazer ideal o já é pedido de agendar um prorrogação. benefício novo para Isso. poder ter, né, pelo menos para discutir depois, se caso não consiga reverter, né, para a data de cessação do benefício. Isso. E Jerusa, quais os documentos assim que você orienta ao segurado levar no dia da perícia? Porque é muito importante, né? Um processo administrativo bem instruído, para caso seja negado, o processo judicial já vir bem redondinho, bem certinho com a documentação. Quais são os documentos que você acha assim que são imprescindíveis para o segurado levar no dia da perícia? Olha, um bom atestado de um médico especialista, isso é imprescindível. Clínico geral ajuda, mas quando tem o atestado do especialista, quer dizer que tu foi atrás, que o problema é mais grave, que necessitou ter essa consulta, essa avaliação. Então, o atestado do especialista, um exame atualizado, aqui pelo menos se fazia muito antes o raio-x, né, o popular raio-x. Mas com o tempo ele não está mais aparecendo tudo que aparecia e também tem equipamentos mais modernos. Então, eu tenho pedido também exames mais completos, uma ressonância, uma tomografia, no caso de problemas de coluna, né, problemas ortopédicos, exames mais completos para o segurado levar nessa perícia e atualizado, que não adianta também levar todos os exames e todos os atestados da vida inteira lá no INSS, porque a perícia é bem rápida, o perito não vai analisar tudo, né, Karine? Isso. E é muito importante o segurado, antes de ir para a perícia, tirar cópia de todos os atestados, porque na grande maioria das vezes o perito retém o atestado médico. Então, caso seja negado o benefício no INSS, o segurado já tem a cópia do atestado para poder entrar com ação judicial. Aqui eles devolvem, eles costumam devolver os atestados e exames originais. Aqui não, aqui na maioria eles retêm Eles os ficam. atestados, isso. Mas fora os atestados, os exames, eu sempre indico levar o receituário, né? Toda a medicação que o segurado está tomando, até para o médico saber, por exemplo, doenças psíquicas, né? Depressão, Uhum. esquizofrenia, uma alienação mental. É importante o médico saber qual a medicação que o segurado está tomando. E eu acho que um dos benefícios assim mais difíceis de se conseguir hoje em dia é para quem tem depressão. Eu não sei aí, mas aqui é tão complicado, É verdade. porque assim, a depressão, às vezes a pessoa tá um pouquinho estabilizada, né? Tá bem, só que continua com a doença. Então, nem sempre o perito acha que pela pessoa ter depressão, ela tá incapacitada. Eu não sei aí, eu sempre pego o laudo da perícia e sempre vê. Bem vestida, eles analisam a aparência da pessoa e não o atestado. Está bem vestida, sorridente, os cabelos alinhados. É só a aparência que o perito olha na perícia quando se trata de doenças psíquicas, né? Eles veem essa observação sempre em todos os laudos. O que dá para entender que eles não olham o atestado, eles não olham o receituário, eles olham só a aparência da pessoa e entendem que ela está, então, capaz aquele dia. E às É vezes a pessoa, verdade. para sair, né, para ir na perícia, ela toma o banho, ela se arrumou e vai na perícia. Não quer dizer que ela tá bem só porque ela tá com uma roupa, não tá com uma roupa amassada ou tá com uma boa aparência, né, no dia da perícia. E muitas vezes, por exemplo, se for uma mulher
o marido ajuda a escolher uma roupa, ou se for um homem, a esposa pode ajudar a escolher a roupa que ele vai para a perícia, né? Nem sempre o que a gente transparece é o que realmente está acontecendo dentro, né? E às Verdade. vezes isso não é visto nas perícias psíquicas. Só se a pessoa mesmo tiver um surto na hora da perícia que eles Que não. é como vai ser concedido, né? Infelizmente, depressão é uma doença que é bem complicada de se conseguir um auxílio-doença e até uma aposentadoria por invalidez. E quando às vezes é dona de casa, até piora a situação, porque o perito entende que daí ela pode, um dia ela não tá bem, ela não faz o serviço de casa, ou então outro dia ela tá melhor, ela faz. Só que tem todo o tratamento, a medicação, as consultas, que ela vai, ela já paga o INSS para quando, nesse momento que ela tá precisando, ela poder ter esse valor mensal para custear o tratamento. Só que o perito entende, a maioria, se é dona de casa, já fica mais difícil. Não sei se aí também, Karine. Aqui também. Só em ser ou uma segurada facultativa, uma dona de casa. Então, a análise da incapacidade ou da doença é feita mais rigorosa. Porque ela não tem que sair para ir numa empresa para trabalhar. Então, acha que por ser dona de casa, ela faz o seu horário, ela se está com uma crise de coluna, se ela não consegue se abaixar, tem uma artrite, uma artrose que não merece um benefício. Não, se ela paga, ela é segurada do INSS, ela tem direito a receber um benefício assim como qualquer outro segurado. É verdade. E até esse final de semana saiu um noticiário no jornal aqui do estado, Zero Hora, sobre essa questão das doenças mentais, que agora com o coronavírus, um reflexo, né, do coronavírus, que aumentou no passado 26% a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em decorrência de doenças mentais por causa do isolamento do coronavírus. Então tem bastante aumentos nesse sentido por causa das doenças reflexo tudo do coronavírus. Então Isso. e a concessão de aposentadoria por invalidez inclusive aumentou também. O isolamento, né, a Covid-19, ela pode gerar uma ansiedade generalizada, uma depressão, crises de pânico. Então, são várias doenças que podem estar interligadas pelo simples fato do isolamento social. Fora, se uma pessoa contraiu a Covid-19, pode vir problemas pulmonares, né? Algumas pessoas estão apresentando esquecimento. Então, são Verdade. várias doenças que podem estar correlacionadas inicialmente à Covid-19. E agora aqui no sul a gente está em bandeira preta, então voltou o trabalho em home office, o comércio fechou. Só que às vezes se tá com um problema desse mental, uma doença mental, uma depressão, nem trabalhar em casa a pessoa vai conseguir. Então ela vai ter direito em receber também o benefício do auxílio doença. Não, com certeza. Imagina uma pessoa que está com uma crise de ansiedade generalizada. Como que ela vai trabalhar de casa? Né? Não pode sair, fazer uma atividade física, não pode ir num parque, e em algum lugar para, né, espairecer, para ter um convívio social, que o convívio social é importante para a saúde mental. Então, querendo ou não, o Covid-19 trouxe várias doenças psíquicas e também em outras áreas, né? Verdade. Mas vamos falar então um pouquinho agora, Karine, aqui do nosso roteiro, para nós não se perder, da questão da aposentadoria por invalidez. Até eu recebi uma pergunta. Muitas pessoas pensam, eu recebo 5 anos, 10 anos de auxílio-doença, o INSS é obrigado a me aposentar, eu já estou muito tempo em benefício. Mas isso não é verdade. Não tem Não. esse tempo em auxílio-doença que o INSS vai ser obrigado a converter em aposentadoria por invalidez. Isso. A aposentadoria por invalidez, ela é assim, no último caso que é concedido, só se realmente a pessoa não puder voltar ao trabalho habitual dela. Antes da aposentadoria por invalidez, o que o INSS verifica? A pessoa tem uma incapacidade, vou colocar ela em auxílio-doença. Só que é tão grave essa incapacidade que ela não pode trabalhar na função X. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em serviços gerais, numa empresa. Ela não pode trabalhar como serviços gerais.
Mas ela pode trabalhar como porteiro, ela pode trabalhar como um caixa de supermercado, pode trabalhar como um vendedor, outra função. Então, o que o INSS faz? Primeiro, ele tenta reabilitar esse segurado. O que é a reabilitação profissional? Nada mais é do que tentar reinserir aquele segurado que tem uma doença no mercado de trabalho, com uma atividade compatível com a limitação ou com a incapacidade dele. Somente no caso do segurado não conseguir ser reabilitado, seja porque ele já tem uma idade muito avançada, ele tem 59 anos, 60, 63, homem, né? Uhum. Aí o INSS vai ver também, fora essa questão da idade, qual o grau de escolaridade dessa pessoa? Se ele é um analfabeto, se ele tem o ensino fundamental completo, se não tem ensino médio superior, e também qual a cidade que essa pessoa reside. Porque não adianta nada uma pessoa ser direcionada para reabilitação profissional, ela mora numa cidadezinha de 2 mil habitantes e não tem nenhuma profissão que ela possa ser reabilitada. Por exemplo, sempre foi um trabalhador rural. O que ele vai fazer? Não tem como. Então, em último caso, o INSS pode sim conceder a aposentadoria por invalidez. Ou até, em uma ação judicial, o juiz pode conceder a aposentadoria por invalidez para o segurado. Mas não quer dizer que toda e qualquer doença vai dar direito à aposentadoria por invalidez. Ou porque a pessoa recebe um auxílio-doença por 5, 10, 20 anos, que ela vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. E a questão desse tempo, né, confunde bastante. A pessoa pensa que nunca mais vai ser chamada para revisão e acontece de ser chamada e às vezes até o benefício ser cessado. Isso, por isso que é muito importante quem recebe auxílio-doença sempre continuar o tratamento, guardar os laudos, os exames, os atestados toda vez que for no seu médico. Para quê? Para, no caso do INSS, te chamar para uma perícia de reavaliação, né? Seja no caso de auxílio-doença ou inclusive de aposentadoria por invalidez, você possa comprovar que mesmo estando recebendo o benefício, você continua o tratamento e ainda não está apto para voltar a trabalhar. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas começam a receber e o INSS concedeu um prazo maior e ela nunca mais aparece no médico. Não pega uma receita, não faz um exame e é chamada para revisão. Aí como que vai comprovar que estava ainda doente se nunca mais foi consultar? Então isso é bem importante, manter as consultas uma vez no ano, cada 6 meses, vai, consulta, pega um atestado, faz um exame, guarda numa pastinha. Se o INSS chamar para revisão, já está ali, já tem tudo em mãos. Isso. Se não chamar, melhor ainda, mas se chamar, a pessoa não tem nada. Não sei se acontece também. Acontece e muitas vezes o segurado não sabe, né, que tem que guardar e tem que continuar o tratamento. Porque qual que é a finalidade do segurado receber um auxílio-doença? Ele se afastar do trabalho para poder realizar o seu tratamento médico a ponto dele melhorar e voltar a trabalhar. Então, se a pessoa recebe auxílio-doença e não continua o tratamento, o INSS pode entender que ela não tem interesse em melhorar. Verdade. E a reabilitação, até lembrando que a reabilitação, se o INSS chama, é obrigatória. Senão o benefício é suspenso, tem que fazer. O que não é obrigatório de tratamento médico é cirurgia e transfusão de sangue. As únicas duas coisas que não são obrigatórias fazer. Agora foi chamado para reabilitação, mesmo que tenha a segunda, quarta série, vai ter que fazer. Isso, é verdade. Tem uma pergunta aqui, Jerusa, da Kátia. Recebendo auxílio-doença e após a INSS resolve aposentar, o valor a ser recebido é o mesmo? Não. Complicar. Depende. Não, porque assim, com a reforma da Previdência, houve alteração no cálculo, né? Da aposentadoria por invalidez. Então, nem sempre o valor da aposentadoria por invalidez vai ser mais interessante financeiramente do que o auxílio-doença. Então, tudo isso tem que ser analisado também para o segurado não ser prejudicado. Após a reforma, dificilmente o benefício de aposentadoria por invalidez fica melhor que o auxílio-doença.
Só que desde que comprove, claro que tem que comprovar a incapacidade. Se a incapacidade for antes da reforma, a incapacidade permanente que dá direito à aposentadoria, aí tem que calcular com a regra antiga. Então isso tem que ter cuidado Isso, na hora de analisar o processo, né? justamente. Tu separou mais algumas perguntinhas que enviaram durante o dia para você, para a gente separar esses 15 minutinhos finais Pra para responder pergun- as dúvidas. Só antes, até eu esqueci de antes de comentar que outra decisão importante que saiu nessas últimas semanas foi considerar o auxílio-doença computar para carência na aposentadoria. O INSS vinha computando só como tempo de contribuição. Mas o que Uhum. acontece? Imagina um segurado que trabalhou 10 anos, um segurado homem está com 65 anos, teria que ter 15 anos de carência e já está 5 anos recebendo o auxílio-doença. Se esse benefício não é contado para carência, ele ia ter que trabalhar mais 5 anos para poder se aposentar por idade. Então saiu E, recentemente o entendimento da Justiça que tem que ser computado também para carência ou auxílio-doença na aposentadoria. mas só no caso do pagamento da contribuição previdenciária após a cessação do auxílio-doença. Intercalado com contribuição, né? Porque Isso, tem bastante gente que recebe há muito tempo. Imagina se esse tempo não vai computar na aposentadoria, a pessoa vai ter que trabalhar quanto tempo mais ainda. Bem justamente. E importante. é importantíssimo fazer a contribuição após a cessação. Caso entre com um processo judicial, não consiga restabelecer o auxílio-doença ou conseguir uma aposentadoria por invalidez, pode fazer uma contribuição, né, para computar esse período e posteriormente pode pedir um novo auxílio-doença. Não Uhum. tem óbice nenhum. Aqui tem uma pergunta, não sei se está aparecendo. Marielle, após a perícia, quanto tempo o INSS deve dar uma resposta? Estamos aguardando desde dezembro. É um problema sério. A gente até comentou, É, Marielle, inicialmente que o INSS ele não está cumprindo o prazo para apresentar a resposta, né, da solicitação do auxílio-doença. Antigamente, ele respondia no mesmo dia. Você fazia perícia e à noite já tinha a resposta. Mas hoje depende. Tem casos que estão durando aí 60 dias, 90 mas tem que dias. fazer, Marielle, o agendamento pós-perícia, porque daí eles a lei de 5 dias. Se não fazer esse agendamento, pode ser que fique perdido por lá, né? Lá no sistema do INSS. Isso. E se for feito também, né, o acerto pós-perícia e não for demonstrado o resultado em 5 dias, pode fazer uma denúncia na ouvidoria do INSS para que seja analisado mais rapidamente o teu benefício. Tem mais alguma perguntinha, Jerusa? Tenho algumas que mandaram na caixinha ontem. Vamos ver aqui. Acho que a gente até já respondeu. Ó. Se a pessoa recebe benefício auxílio-doença por mais de 5, 10 anos, é obrigado o INSS a aposentar. Então a gente respondeu há pouco Uhum. que não é obrigado o INSS fazer essa conversão em aposentadoria por invalidez. Aqui, estou com Covid. Tenho perícia médica agendada. Consigo receber o benefício? Depende. Depende de quantos dias foi o seu atestado, primeiro, né? Porque quem tá com Covid, geralmente os médicos estão dando 14 dias de afastamento. Então, como a gente disse, teve uma modificação na lei o ano passado, então a partir de 15 dias de afastamento que pode ser concedido o auxílio-doença. E também vai depender, né, de como que tá a doença, se ela gerou alguma incapacidade ou alguma doença a mais, um problema pulmonar ou perda de memória, entre outros. Sequelas, né? Isso. Pós-Covid. Isso é importante. Às vezes estava com Covid, agora na perícia não vai estar mais, mas analisa a sequela. Se ficou alguma sequela aqui, vai impedir de continuar trabalhando. Já pede o atestado, inclui essa sequela no atestado para poder levar junto na perícia. Minha mãe tem depressão, não consegue trabalhar, consegue receber auxílio-doença. Também comentamos na questão da doença. Isso. É um tema bem polêmico, depressão, que nem todos os peritos concedem o auxílio-doença por depressão. Vai depender muito do estágio que esteja a depressão. Se for uma depressão leve, então eles geralmente não tendem a indicar o afastamento laboral.
Mas isso aí só analisando, né, caso a caso, qual que é o estágio que realmente está a depressão. E tem que ser analisado também a questão da carência e a qualidade de segurado antes de fazer o pedido lá no INSS. Então tem que ter esse cuidado, não só avaliar a doença e a capacidade, mas lembrar de ver as contribuições também. Isso. Aqui também o pessoal mandou que recebia meio salário de auxílio-doença, se estava certo. Meio salário. Eu acho que é um auxílio É, acidente, né? é o Porque auxílio-acidente, provavelmente. provavelmente é um auxílio acidente, porque nenhum benefício do INSS pode ser abaixo do salário mínimo, com exceção do auxílio acidente. Então, acho que esse é um caso de auxílio acidente e não de um auxílio doença. Que o pessoal confunde bastante. Se é menos que o salário mínimo, é um auxílio-acidente, não é auxílio-doença. E a pessoa vai ter que continuar contribuindo igual, né? Esse período não vai ser computado como carência e tempo somente no cálculo do valor lá da aposentadoria. Então tem que continuar pagando igual. É Isso, meio. e não pode receber auxílio doença e auxílio acidente decorrente da mesma doença. Isso o pessoal também tem que se atentar. Se for duas doenças diferentes, digamos, tem um problema no pé e o pé é auxílio-doença e a coluna, não, o pé é auxílio-acidente e a coluna é auxílio-doença, pode receber os dois. Isso, mas se forem os dois, as duas doenças iguais, auxílio acidente e auxílio doença não pode. Não pode. A E não uma coisa ser interessante. que comprove que a pessoa receba um auxílio acidente, certo? Só que teve um agravamento no auxílio acidente, na doença geradora do auxílio acidente, Uhum. e essa pessoa hoje está incapacitada pela doença geradora do auxílio acidente. Então, ela pode sim entrar com um pedido de auxílio doença para receber o salário mínimo inteiro, vamos supor que seja o Uhum. valor do benefício, e o auxílio acidente fica lá suspenso. Quando cessar o auxílio doença, pode ser reativado o auxílio acidente. Verdade. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que aqui dos comentários a gente respondeu todas, né, Karine? Isso. Temos só 10 minutinhos. O Instagram nos cortar. E se alguém tiver alguma dúvida, quer mandar antes de encerrar, pode encaminhar. Se gostou da live, pode, pode também colocar ali. Quer tirar um print, colocar lá que estava assistindo. Só Isso, cuida. pode tirar o print, a gente faz a pose Vamos, aqui. vamos para ficar parada pra gente não sair assim com a boca aberta, né? Com os olhos fechados. Vai, Karine, se arruma aí. Fizeram? Marca lá que você estava assistindo a nossa live para incentivar. E com toda certeza que a Rosana disse, adorei. Aqui o da Vilene. Da Vilene. Aconteceu isso, estava no auxílio doença, pagaram só meio. Tem acontecido aqui também, Karine, bastante. Os peritos têm, se é em virtude de acidente, eles têm pago o auxílio acidente, mesmo a pessoa não conseguindo trabalhar. Não sei, alguma coisa para eles economizarem lá. É. Aqui é a Monize, parabéns, doutor Jerusa e Karine, live bem Obrigada. esclarecedora. A Nívia, a Obrigada, pessoal. Nilton Nito. também. Beijo, Nito. A Nilton é da Paraíba, Nilton. É da Paraíba. O Paraíba Ah, inteiro vem assistir a live. que legal. A Ana, aqui o Lucas, Dona Hortência. A Dona Hortência sempre prestigia os posts aqui no meu feed. A Danusa, obrigada, obrigada. Obrigada por cada um que assistiu, que estava aqui conosco, que participou. Aqui tem. Beijo, marido. Ó, o marido cobrando, viu, O Jerusa? marido. Beijo, Viu? amor. Tá ao vivo e não vai mandar beijo pro marido. Beijo, Lucas, também, então. A Paula, adorei. A Eliane. Minha Excelente mãe. esclarecimento. Tua mamãe. O Marcel aqui também. Obrigada. A Cristiane. A Kátia também. E quem Lucas, mandei quiser. agora. E quem quiser que a gente fale, né, faça outra live sobre algum outro assunto, pode deixar, tanto para a doutora Jerusa como para mim, que a gente monta outra live para tirar também dúvidas e trazer algum outro tema, né, Jerusa? Verdade, a gente está inaugurando a live hoje, a minha primeira live e também da doutora Karine, né, a primeira live aqui no Instagram, e a gente disse que esse ano a gente ia fazer uma live no perfil,
e resolvemos fazer juntas, né? Inaugurar essas lives aqui no Instagram. Ó, tem Aqui uma tem mais uma dúvida. perguntinha. Se uma nova perícia e você já está afastado há um ano. Essa é do regime próprio? Da Vilene, né? É. Rosana tá mandando. Se é uma nova perícia, você já está É. afastada há ano, tem que colocar a data do primeiro afastamento, porque o servidor público ele não fornece novo afastamento. O servidor público é um pouquinho diferente, porque cada regime próprio, não sei se é estadual ou municipal, tem as suas próprias regras. Então é Uhum. diferente do INSS. Mas eu acho que essa data do primeiro afastamento, eu tô supondo que é um atestado, né, Dalvilene? Confirma aí, Dalvilene, se é isso. É, porque se for a data do atestado, você tem que colocar a data, né, nova, que você foi ao médico, e é importante você guardar o primeiro atestado que você deu entrada na solicitação. Eu acho que era isso. É. Então, boa noite, bom finalzinho de terça-feira. Né? A gente, com certeza, foi um prazer estar aqui com vocês, trocando experiência, conversando. E obrigada, Karine, por aceitar o convite, né, Karine? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que ficou até agora com a gente na live. Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe a gente faz outras também. Tá, vou deixar salvo agora, tentar salvar no IGTV. Quem quiser assistir, quiser encaminhar depois para outra pessoa, vou tentar fazer isso agora. Tá bom. Boa Obrigada, viu, noite. pessoal? Tchau, Um beijo. tchau. Tchau, tchau.